Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de geografia. Estamos estudando e falando sobre paisagem, sobre a conservação e a degradação da natureza. Qual é a relação da conservação e da degradação com a paisagem que formam as nossas cidades, os centros urbanos? Vamos ver aqui no nosso livro sobre os elementos naturais das paisagens. Atualmente, muitas cidades estão sofrendo com problemas causados pelas intensas transformações impostas aos elementos naturais. É importante conhecer os elementos naturais que existem no espaço geográfico, pois dessa forma é possível adotar atitudes que possam minimizar os impactos que as nossas atividades causam nos elementos naturais. Então veja aqui um exemplo da Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, um elemento natural, ou seja, o homem ainda não destruiu essa parte da Floresta da Tijuca, ainda bem, e não será destruída porque ela é uma unidade de conservação, ou seja, tem uma lei protegendo esse local. Então aqui a gente fala sobre a importância do homem conhecer esses espaços para a sua conservação, não é? Então vimos aqui o que são elementos naturais. Vamos falar um pouquinho sobre relevo e hidrografia. O relevo, pessoal, é sobre a terra. Quando a gente fala sobe a serra, desce a serra para chegar na praia, é um lugar alto, planalto, é a planície, é quando está no plano, abaixo do planalto. As serras são os morros e montanhas que ficam no alto, mas lá embaixo nós temos o mar, certo? Então o relevo é sobre isso. Hidrografia, hidro está relacionado àquilo que vem das águas, rios, oceanos, lagos, lagoas, os mares, certo? Então vamos falar sobre isso na nossa aula. Relevo e hidrografia são elementos naturais que fazem parte da paisagem, seja ela natural, seja artificial. Então olha aqui que a professora falou, ó, tá vendo? Quando a gente tiver essa diferença do nível aqui, ó, alto, baixo, montanhas, tá vendo? Morros, isso é o relevo. Aqui é a imagem da Chapada Diamantina na Bahia, certo? Sobre o relevo, vamos ver lá. Relevo são formações que caracterizam uma paisagem, como terrenos ondulados, lugares baixos que ficam entre áreas mais altas e grandes áreas planas. Então aqui a definição de relevo, conjunto de formas da superfície terrestre. Então é o que a professora falou, né? Quando a gente tem lá um morro, a gente tem a serra para descer para chegar ao mar, a gente tem locais que ficam no alto, que é o planalto, a planície que fica um pouco mais embaixo. Então toda essa formação do nosso relevo, do nosso terreno, a gente chama de relevo, certo? Olha a imagem aqui do Rio Amazonas, na região norte do Brasil. Olha essa paisagem aqui, ó, uma paisagem mais reta que a gente vê, né? Diferentemente da paisagem da Chapada Diamantina, que é olha aqui, um terreno mais irregular. Nós temos altos e baixos. Olha aqui a Floresta da Tijuca também, ó. Quantidade de morros, vegetação. Isso que a gente viu, eu estou mostrando para vocês entenderem sobre o relevo, tá? Então aqui na seção de olho no local, vocês terão uma atividade para realizar, ok? No estado ou município onde você mora, existem formações do relevo, como as apresentadas na página anterior? Com certeza existe, né? Caso encontre, selecione imagens e colhe no caderno para depois você contribuir. Então veja aí, imagens que tenham montanhas
Ou como que é a estrutura da sua cidade? Você mora próximo a uma serra, mora próximo ao mar, mora próximo a rios? Como que é a estrutura da sua cidade? Retire imagens aí e depois compartilhe com seus colegas. Então vamos aqui. Nas imagens da página anterior, você observou as paisagens praticamente intocadas pelos seres humanos. Isso é verdade. Nós vimos a Floresta da Tijuca, da Chapada Diamantina e vimos do Rio Amazonas. Não percebemos interferência do homem. Ou a gente viu presença de prédios, casas, indústrias. Não vimos, não é? Então, olha lá. Antes das cidades serem construídas, muitas paisagens devem ter sido assim, dominadas pela natureza e pelas formas do relevo. Vocês concordam com isso? Que antes do homem chegar e começar a construção das cidades, as paisagens será que eram semelhantes àquelas? Muito provavelmente, né? A maioria das cidades que observamos ocupam áreas com relevos planos ou suavemente ondulados. Porém, as cidades também podem surgir e se desenvolver em regiões com relevo acidentado por diversos motivos, como a presença de algum recurso natural com grande valor de comércio. Por exemplo, ouro preto e pedras preciosas. Vamos ver. Na maioria das cidades, as modificações causadas pela ação das sociedades levaram à intensa transformação dos relevos. Elevações foram rebaixadas para dar local às ruas e avenidas, ou seja, locais que eram altos, com picos, foram modificados para serem construídas as ruas, né? E assim construção de casas e etc. Elevações foram rebaixadas para dar local às ruas e às avenidas e às porções de áreas úmidas, como mangues ou várzeas, foram aterradas para formar bairros. Imagina um local que era com água, muito úmido e até rios, pessoal. O homem vai lá e aterra aquele local, ou então ele faz uma construção para tampar aquele rio e aí construir pontes, construir casas, construir ruas, avenidas. Sempre o homem está interferindo no processo natural da natureza. Nós temos um exemplo na cidade do Rio de Janeiro, que é o Aterro do Flamengo. Vocês sabem por que tem esse nome? Agora que vocês já aprenderam aqui, foi um local totalmente modificado pelo homem. Como será que era antigamente, antes do homem modificar o Aterro do Flamengo? Foi o local que ele foi aterrado, ou seja, foi coberto então para o surgimento de bairros, avenidas, certo? Eu vou dar como atividade que vocês pesquisem aí o antes e o depois do Aterro do Flamengo na cidade do Rio de Janeiro. Continuando aqui com a lupa na mão, pesquise no estado ou no município em que você vive. Houve alguma transformação da paisagem causada pela ação da sociedade? O que o homem fez que modificou a paisagem? Como que tinha antes algum local de vegetação e o homem destruiu e transformou no quê? Registre as informações no seu caderno para apresentar para os seus colegas e professor. Então, continuando. Hoje, com as mudanças promovidas na paisagem pelos seres humanos, é difícil sabermos o quanto as paisagens foram transformadas. Exatamente, se torna difícil saber. Isso se deve ao desenvolvimento de máquinas mais eficientes no trabalho de remoção do solo, que possibilitou às sociedades modificarem intensamente os relevos das grandes cidades. Quem sabe no local em que você vive, em que você está estudando agora, possa ter havido um morro ou um lago no passado. Será que a sua cidade, o local onde você estuda, era um morro antigamente? E que ele foi destruído, foi montado ali no local vias, ruas e uma escola?
Você sabe sobre isso? Será que tem como a gente saber exatamente o que existia em cada local antes? É difícil, né? Mas vamos ficando por aqui e espero que vocês estejam aprendendo a importância da preservação do meio ambiente. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!